E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui para fazer esse pré-jogo de Flamengo e São Paulo, né? Jogo esse que é nesse domingão, 6h30 da tarde, no Maracanã, fora de casa, né? Jogo dificílimo, ainda mais vendo a última partida do São Paulo, acho que até o São Paulino mais otimista aí não tá muito esperançoso, mas vamos falar um pouco desse jogo, né? Como já comentei, jogo 6h30, domingão no Maracanã. O árbitro desse jogo é o Daronco, enfim, né? Já tenho muitas opiniões sobre o Daronco. Pra mim é um árbitro que não tá mais em forma física pra correr. Normalmente ele se posiciona mal. Já até brinquei aqui, normalmente, uma vez no jogo a bola bate nele, porque ele tá mal posicionado, vai rolar uma inversão, alguma coisa, ele tá no meio do caminho, ele sempre atrapalha. Ele é um árbitro que ainda assim quer aparecer, não gosto do Daronco, né? Mas novamente, árbitro bom é um árbitro que não comprometa. Vamos torcer pra ele fazer igual ele fez no primeiro jogo lá da Copa do Brasil, onde ele não comprometeu. Da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, onde ele fez uma arbitragem ok. Vamos torcer para ele fazer uma arbitragem ok. A transmissão desse jogo é só no Premiere, tá? Então amanhã é só no Premiere. Quem quiser cola no Discord com nós. Live a partir das 5h45, então em 5h45 ali a gente já tá abrindo live para dar aquela resenhada pré-jogo. Você tem que tentar abrir live aí pelo menos uns 40 minutos antes de todos os jogos, tá? Pra gente resenhar um pouco mais, conversar um pouco mais do jogo. E já aproveitando, né, falando aqui como eu falei no último vídeo, sempre vou lembrar também de nesses inícios de vídeo pedir para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal caso você ainda não seja inscrito. Confirma aí se você é inscrito. Às vezes você acha que você é inscrito, mas você nem é. Eu faço muito isso. Confere aí se você é inscrito, se inscreve no canal se você não for, deixa o like, deixa seu comentário também, porque isso me ajuda muito a que esse vídeo entregue para mais pessoas e apareça para mais pessoas. Fiquei um tempão, né, sem fazer vídeos longos no YouTube por conta da Copa, e agora o YouTube acaba dando aquela penalizada e não entrega meu vídeo mais para muita gente. Então se você puder deixar o like aí, você me ajuda demais, tá bom? Esse jogo, ele é válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Ou seja, a primeira rodada do segundo turno. Lembrando que na primeira rodada do turno passado, né? Não é na primeira rodada, né? Mas acho que é na segunda rodada que São Paulo se enfrenta com o Flamengo. Ou é na primeira mesmo? São Paulo ganha do Flamengo, né? Surpreendentemente, São Paulo ganha do Flamengo, de virada, inclusive. São Paulo vai muito bem. São Paulo faz gol, um gol do Luciano e um do Danielzinho. São Paulo sai perdendo, né? Uma bela enfiada de bola do Pedro, que saiu o gol do Plata, e logo depois o São Paulo acha o 2x1, tem até uma expulsão do Flamengo, enfim. Mas o São Paulo ganhou do Flamengo no primeiro turno, por incrível que pareça, uma das 4 derrotas que o Flamengo tem no campeonato, uma delas é pro São Paulo. O que a gente tem que confiar amanhã um pouco, né, e acreditar um pouco mais é na base dessa freguesia mesmo. O Flamengo, mesmo em boas fases, vários momentos foi eliminado pelo São Paulo, perde jogos pro São Paulo. Esse aspecto de equilíbrio baseado na freguesia realmente existe, felizmente, porque o Flamengo, se for pegar dos últimos anos todos, né, eu vi que, se eu não me engano, é de 2016 em diante, ou de 2017 em diante, o Flamengo em todas as edições de Campeonato Brasileiro ficou na frente do São Paulo. Então você vê o nível de diferença de um clube que, infelizmente, parou no tempo, enquanto o outro se estruturou, se reorganizou financeiramente e consegue, né, fazer grandes contratações e montar elencos extremamente competitivos, né? Mas ainda assim, a gente, dentro de campo, jogando contra os caras, a gente não deixa muita coisa a desejar, não. Então vamos se apegar nisso. São Paulo tá em queda livre na tabela, né? Como a gente bem sabe, quem diria, né, que depois daqueles 10 pontos que a gente fez em 4 rodadas com o Crespo, e depois teve mais 6 pontos que a gente fez no início do Roger ali, porque ainda era o trabalho do Crespo, né? A gente fez 16 pontos nas 6 primeiras rodadas. De lá pra cá foram 13 rodadas e a gente fez mais 9 pontos só. Olha o nível que a gente chegou, né? Então basicamente a gente fez 15 pontos nas últimas 15 rodadas, 9 nas últimas 13 rodadas. São Paulo vem em queda livre, a gente já chegou aí na 12ª colocação, segue com 25 pontos, né? Estamos só a 5 pontos da zona de baixamento. Por incrível que pareça, a gente segue a 5 pontos também do G5, né? Que é onde dá vaga ali para Libertadores. O campeonato tá bem bolado e bem compacto, né? Então, basicamente, tem 10 pontos do Z4 ao G5, bem bolado. Então, qualquer 3 pontos faz muita diferença pra você subir muito na tabela ou despencar. Então, qualquer jogo tá valendo muito. O problema é que a gente pega o Flamengo, que é um dos times favoritos a brigar pelo título, né? Tem essa basicamente aí, faz alguns anos que é Flamengo e Palmeiras brigando. O Botafogo colocou ali de intruso um ano, e 2 anos, na verdade, né? Que ficou ali na briga também. Mas essa briga entre Flamengo e Palmeiras tá complicada. A gente vai enfrentar um deles fora de casa. Vai ser um jogo bem complicado, né? E esses 5 pontos, eu tô gravando esse vídeo, agora são 6h30 da tarde, tá? Eu tô gravando esse vídeo 6h30 da tarde do sábado.
Então, basicamente, o Vasco ainda não jogou com o Mirassol, esse jogo é às 8h30 da noite nesse sábado. Vasco e Mirassol, algum dos times vão pontuar, ou seja, o São Paulo vai entrar em campo com uma diferença menor do que esses 5 pontos já para o Z4, tá? Porque ou o Vasco ganha, e aí algum outro time vai entrar na zona de rebaixamento, e aí passa a ser só 4 pontos, ou o Mirassol ganha e é a mesma coisa, ou até mesmo eles dois empatam e o Vasco faz um ponto a mais, ou seja, o São Paulo vai entrar a 4 pontos do Z4, tá? Nessa rodada, a 4 pontos apenas. A parte boa, né, entre aspas, é que o São Paulo pode cair no máximo para 13º, caso perca, não vai cair mais do que isso essa rodada, só que a gente vai ter aqueles, basicamente, 14 dias ali sem jogos do São Paulo, porque basicamente o jogo que é contra o Santos, eles vão jogar a volta ali, né, dos playoffs da Sul-Americana, então o jogo contra o Santos foi adiado, o São Paulo não joga no meio da semana, e no fim de semana e no meio da semana seguinte vai ser a Copa do Brasil. Então a Copa do Brasil vai ser no fim de semana ali do dia 1º, né, basicamente, final de semana do dia 1º de agosto vai ser o primeiro jogo da Copa do Brasil, e dia 6 também vai ser dia 5, 6 ali, vai ser o jogo de volta. Então o São Paulo vai ficar até o dia 8, quando enfrenta o Grêmio, basicamente sem jogar, né? Então vai ter outro tempo aí para, de novo, organizar o time, colocar melhor as peças em campo. E novamente, né, já falei aqui no outro vídeo, eu não acho nem que o problema do São Paulo foi falta de organização dessa vez. São Paulo não soube jogar. Eu acho que o primeiro tempo do São Paulo foi muito bom. Eu acho que o que ferrou o São Paulo foi entrar desatento, tomar 2 gols em 5 minutos, que não pode acontecer, e depois de 5 minutos o São Paulo ficou extremamente, acho que o psicológico pesa muito num time que tá em extremamente má fase, né, o psicológico pesa muito, o São Paulo não conseguiu fazer mais nada, mesmo com o Dorival colocando um pouco mais o time da frente. Então, o que me dá esperança é esse primeiro tempo, foi um bom primeiro tempo do São Paulo, isso é o que me dá esperanças, mas o São Paulo precisa somar esses pontos o quanto antes. A nossa briga, infelizmente, ainda é pelos 45, venho falando aqui toda vez, né, mas o grande objetivo pra mim é somar esses 45 pontos o quanto antes. Se a gente somar esses 45 pontos aí, vou dar um exemplo aqui, na rodada 31, 32, por exemplo, ainda tem mais 6 rodadas pra gente brigar por, de repente, um G5, G6, a depender de quem for campeão aí dos campeonatos. Enfim, a gente pode brigar ainda. Então, mas vamos focar em conquistar esses 45 pontos primeiro, depois a gente vê o que dá pra fazer no campeonato, ou se o objetivo vai ser se salvar mesmo, e no máximo brigar por uma vaga na Sul-Americana ali. Então, falei um pouco da situação do São Paulo, né? São Paulo vem dessa derrota também para o Atlético Paranaense, enquanto que o Flamengo vem de uma vitória convincente contra a Chapecoense fora de casa, foi um 4-0 sonoro. Tudo bem, a Chapecoense pra mim já é o primeiro virtualmente rebaixado aí do campeonato. 9 pontos só uma vitória no turno inteiro. Muito complicada a situação da Chapecoense, acho muito difícil se salvar. Precisaria fazer um aproveitamento de time que vai pra Libertadores pra conseguir se salvar, sabe? Até mais, né? De aproveitamento de quase time campeão ali, mas pelo menos de Libertadores, de top 4 ali. Então acho muito, muito difícil a Chapecoense se salvar da zona de rebaixamento, muito provavelmente vai cair. Mas ainda assim o Flamengo fez o dever de casa, né? Você vai pegar um time que tá brigando pra não cair, o que você faz é ir lá espancar o time, que foi o que o Flamengo fez. O Flamengo tá em segundo com 37 pontos, de novo naquela briga entre Flamengo e Palmeiras pra ver quem vai ser campeão brasileiro, que eu acho muito difícil o título sair de um desses dois. De novidades pra esse jogo, a gente tem o Sabino de volta, ele foi relacionado, não sei ainda se ele tem condições pra jogar um jogo inteiro, então ainda pode ser que o Osório seja titular, lembrando que o Tolói entrou no último jogo, mas machucou, essa múmia do Tolói, né, tá machucada de novo. Então, mas a gente tem o Sabino de volta, que pode sim fazer essa dupla de zaga com o Arboleda, que com certeza o Arboleda vai ser titular, mas pode ser que entre o Osório até por conta de ritmo, vamos ver se o Sabino de fato vai ser titular ou se vai ser o Osório. O Aurélio Buta, aquele português angolano que não sabe se é atacante, se é zagueiro, se é lateral, ele tá relacionado também. O Enzo também segue fora por conta dos problemas pessoais que ele tá passando, não sei exatamente o que tá acontecendo, mas o Enzo ficou fora na última partida e tá fora nessa novamente. E o Lucas, né, como eu falei, segue fora até o ano que vem. De escalação, eu acho que o Dorival deve ir com uma escalação muito parecida com o que ele foi, não acho que ele vai mudar muita coisa. Eu, honestamente, trocaria o Pablo Maia pelo Danielzinho. Acho que o Danielzinho entrou melhor e o Pablo Maia não vem fazendo boas partidas. Ou ainda, tá? Eu colocaria, honestamente, pra essa partida, talvez o Caleri ou o Luciano no banco, tá? E por que isso? Eu acho que a gente tem que congestionar, a gente tem que tentar fazer com que esse meio campo de São Paulo fique um pouco mais forte.
Então, falando do que eu colocaria, obviamente, Rafael no gol, Lucas Ramon, se o Sabino tiver em condições, é Sabino, se não é Osório, o Arboleda e o Wendel lá. Não tem muito o que fazer, mexer na zaga, é ver se o Sabino tá em condições para jogar 90 minutos, se tiver é ele, se não é o Osório. No meio-campo, as certezas que a gente tem é que vai jogar Marcos Antônio Bobadilha. Falta saber essa outra peça aí, se vai seguir o Pablo Maia ou se vai o Danielzinho. E quem fez, né, pelo menos contra o Atlético Paranaense, essa função de meia, mais centralizado, foi o Luciano. E aí foi Luciano, Arthur e Caleri, né? Eu acho que o Dorival tende a manter tudo isso, não vai mudar nada pro jogo, só vai tirar o Tolói ali que machucou e colocar o Osório ou o Sabino. Eu acho que é isso que ele vai fazer, vai manter o time que ele tava treinando e treinou por tanto tempo. Porém, situacionalmente contra o Flamengo, eu não sou contra em jogar com um meio-campo um pouco mais forte. Adianta um pouco o Marcos Antônio para fazer esse meia, porque o Marcos Antônio também recompõe e ajuda a marcar. E você tem ali no meio, né? Você pode jogar com o Pablo Maia, com o Danielzinho, com o Bobadilha e com o Marcos Antônio. Que você fecha 4 meias com um poderio de marcação um pouco maior. E o Bobadilha e o Marcos Antônio podem sair um pouco mais para jogar. Tudo bem que o Bobadilha fez uma partida patética, né? O Danielzinho do lado do Pablo Maia pode tirar um pouco dessa responsabilidade do Pablo Maia de toda hora vir buscar a bola e errar passe que ele errou pra cacete. Então eu acho que o time pode ficar mais equilibrado para jogar contra um Flamengo e congestionar um pouco o meio campo. Criar mais dificuldade para o Flamengo efetivamente conseguir desempenhar ali no meio campo um bom futebol. Então eu faria isso. Então eu colocaria o Danielzinho no lugar ou de Luciano e Caleri. O Arthur poderia ser um que daria para tirar também, honestamente. Até porque o Arthur tem caído mais por lá. Mas o Arthur vem sendo... o primeiro tempo dele é muito bom contra o Atlético Paranaense. Ele vem sendo o destaque do São Paulo em alguns jogos. Por história e pela mística também, né, que o Luciano gosta de fazer gol no Flamengo, e o Caleri também já fez alguns gols no Flamengo, eu iria de Luciano e Caleri e colocaria o Arthur no banco como opção pro segundo tempo, tá? Honestamente, eu faria isso. Pode me chamar de louco, vai ter gente que discorda veementemente disso. Eu colocaria o Danielzinho no lugar do Arthur, congestionaria mais o meio campo e deixaria Luciano e Caleri no ataque. Porém, daria sim para deixar ou o próprio Luciano no banco, ou o próprio Caleri no banco. O Luciano eu fico só com esse negócio de deixar o Luciano no banco num jogo contra o Flamengo, sendo que o Flamengo, desde que o Luciano chegou no São Paulo, né, ele é a maior vítima do Luciano por jogos, né? Então, basicamente, o Luciano, ele fez 7 gols já no Flamengo, e se for pegar gols por jogo, é o time que ele mais gosta de fazer gols, né? Tirando aqueles que ele tem um gol e um jogo, enfim. Mas... dos times que ele mais fez gols por jogo ali é o que ele mais faz. Então, pela mística do Luciano sempre fazer gol no Flamengo, eu acho que eu colocaria o Luciano, deixaria o Luciano titular e cogitaria tirar o Caleri ou o Arthur mesmo pra congestionar mais esse meio campo. Honestamente, eu não acho que é isso que o Dorival vai fazer. Ele deve manter a escalação, deve manter o core, querendo ou não. Ele teve uma partida... Eu acho que a partida do Dorival em si não foi tão ruim assim. O Dorival como treinador, né? O primeiro tempo do São Paulo contra o Atlético Paranaense foi muito bom. A gente teve um apagão em 5 minutos que toma virada, e depois disso o São Paulo não teve força pra fazer muita coisa. A gente até cria uma oportunidade com o Luciano que acaba perdendo o gol, mas a gente não teve força pra fazer muita coisa. Aí, beleza, aí pode entrar a crítica. Mas eu não acho que o Dorival tenha ido tão mal na escalação contra o Atlético, não. Acho que a gente até fez um bom desempenho, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que as peças foram muito mal tecnicamente mesmo. Luciano perdendo gol, o Pablo Maia dando pichotada, entregando o primeiro gol dos caras, o Bobadilha fez uma partida patética, jogou muito mal, entregou basicamente o escanteio que sai o gol dos caras, o segundo gol dos caras. Eu acho que o Arthur no segundo tempo foi muito mal também. No primeiro tempo ele foi bem, mas no segundo tempo ele foi muito mal. Caleri praticamente não apareceu. Aí tem que colocar Ferreirinha que não foi bem, André Silva que é uma geladeira, enfim. Eu acho que tecnicamente o time foi muito mal. Se o time for um pouquinho melhor tecnicamente, pode ser que em desempenho faça uma boa partida, mas eu honestamente, amanhã é papo de comemorar um ponto, tá? Se a gente fizer um ponto amanhã, eu tô comemorando. Porra, fizemos um ponto contra o Flamengo fora de casa, excelente. Vamos ficar esses 14 dias aí, torcer pro Dorival consertar o time e buscar 3 pontos contra o Grêmio. Aí, mesmo sendo fora de casa, etc. Não sei se vocês lembram, mas contra o Grêmio foi aquela aula de futebol que a gente deu no primeiro turno, né? Que acho que a gente ganha de 2-0. Mas foi um jogaço. São Paulo amassou o Grêmio, teve a oportunidade de fazer 3, 4, 5-0. Então eu espero que o São Paulo... inclusive, né, a depender do que aconteça, o Grêmio perdeu pro Bolívar o jogo de ida, né, vai jogar o jogo de volta agora no meio da semana, mas a depender do que aconteça, a gente pode ter o Grêmio e São Paulo dia 8 e Grêmio São Paulo dia 12 ali, 11, 12, 13, vai depender de quando for marcada a Sul-Americana. E na outra semana a gente pode ter São Paulo e Grêmio de novo. Então a gente, ainda assim, eu acho que esse jogo contra o Flamengo, honestamente, a derrota é o que a gente, analisando friamente, é o que
é o mais provável de acontecer. Mas a gente é o clube da fé, a gente vai acreditar, a gente vai torcer, estaremos em live aqui a partir das 5h45, como eu comentei. É na base do milagre, é na base da freguesia, é na base da oração. Vamos tentar achar um pontinho, quem sabe na base de muito milagre, a gente sair com 3 pontos do Maracanã, que aí seria um resultado espetacular para até ter paz durante esses 14 dias e conseguir desempenhar ali um futebol melhor, porque depois começam as decisões, né? O São Paulo e Grêmio basicamente é confronto direto na parte, entre aspas, de baixo da tabela. Depois tem Sul-Americana, que pedreira atrás de pedreira, muito provavelmente São Paulo vai pegar. Então vamos ver o que acontece. Fato é, novamente, que é São Paulo e Flamengo, 6h30, transmissão do Premier, e estaremos em live aqui a partir das 5h45. É na base da oração, rapaziada. Vamos acreditar, vamos torcer e vamos embora. Se você gosta do conteúdo, não esquece de novo, né? De se inscrever no canal, de deixar o joinha, de dar aquele comentário. Quem você escalaria? Comenta aí. Tamo junto demais, aquele abraço e vamos São Paulo.